Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos falar sobre autenticação e autorização em APIs web. Então, vamos começar falando sobre o que é a autenticação, tá? Autenticar é você identificar que determinado usuário é quem afirma ser ou que determinado dispositivo é quem afirma ser. Por que usuário ou dispositivo? Porque você pode ter um sistema, né, que se autentica em outro sistema. Ou você pode ter um usuário, uma pessoa que se autentica em um sistema, ok? Então, qual é a diferença de autenticação para autorização? A autorização é basicamente a identificação de quais recursos do sistema podem ser acessados por cada usuário ou dispositivo autenticado. Então você tem a autenticação, que seria um oi, eu sou o fulano de tal. E aí você vai basicamente verificar fulano de tal tem ou não tem acesso ao sistema. Tá? Isso é autenticação. E a autorização seria quais recursos do sistema que o fulano de tal pode acessar, ok? Então, esse usuário ele pode ter alguns direitos que outros usuários não têm, não é? Então você pode ter diferentes níveis de acesso dentro de um sistema. Isso é feito pelo sistema de autorização, ok? Em APIs web é muito comum utilizar esse tipo de autorização através de tokens JWT, de JSON Web Token. Esses tokens, eles basicamente possuem três partes. Primeira parte, o header, que é o cabeçalho, que identifica se o token será ou não assinado e, se ele for assinado, né, qual é o algoritmo utilizado para a assinatura desse token. Nós temos aqui o payload, onde você pode colocar no payload qualquer dado necessário para a aplicação, ok? E nós temos também a assinatura, que é utilizada para provar a autenticidade do token. Logo, o payload aqui, ele pode ter realmente qualquer conteúdo. E APIs web, elas não trabalham, elas são aplicações stateless, né? Elas não controlam as sessões, o estado do usuário no sistema. Então, por exemplo, que tipo de autorização que esse usuário tem no sistema, geralmente é colocado aqui no payload do token, tá? E aí você pode falar, olha, mas se isso é colocado no payload do token, esse token ele é enviado para o usuário, né? Então o usuário poderia modificar esse payload? Não, ele não pode, porque senão daria falha na assinatura, tá? Então essa assinatura do token, ela é feita no servidor e esse token ele é assinado por um processo de criptografia simétrica, geralmente. Poderia ser assimétrica também, mas é bem comum assiná-lo por uma criptografia simétrica. E a criptografia simétrica é aquela que é a mesma chave utilizada para criptografar, é utilizada para descriptografar, ok? Logo, chegando um token no servidor cujo payload foi alterado, a assinatura do token não vai bater, não é? Então, basicamente, essa assinatura ela vai garantir ali que aquele token não foi alterado no cliente, ok? Então, antes de começar o processo, né, de autenticação e autorização dos nossos usuários, né, podemos notar aqui no nosso projeto aquela API de atletas, né, que nós não temos basicamente um cadastro desses usuários aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o model usuário, né? Como ele vai ter um ID aqui, né? Vamos criar aqui, ó. Então, o usuário vai ter um ID, vai ter um nome,
e vai ter também um hash de senha. Bom, por qual motivo eu vou ter aqui então, um hash de senha e não a própria senha do usuário, tá? O motivo é simples. Se você tiver uma tabela de senhas no seu sistema, então você teria aqui um determinado usuário. Além do nome, eu vou colocar o e-mail aqui também, tá? Eu vou logar pelo e-mail. Então, nós teríamos algo como, eu vou colocar aqui o usuário, quem é o usuário, e a senha dele, certo? Então, eu poderia ter o usuário ana@email.com e a senha da Ana é 123. O Bruno, @email.com e a senha do Bruno é 456. O Carlos, @email.com e a senha do Carlos é 789. E assim sucessivamente. Se essa tabela de senhas, ela por algum ataque ocorrido no servidor, se ela vazar, né? Por exemplo, alguém teve acesso ao banco, ele vai ter acesso às senhas das pessoas e essas senhas, elas estão aqui muito facilmente, podem ser checadas. Então, a pessoa pode acessar o seu sistema com qualquer uma dessas senhas, né? Como se fosse qualquer um destes usuários. E pior do que isso, essa senha aqui, por exemplo, que é de um dos usuários, ela vai ser testada, então, para este mesmo usuário em diferentes sites, porque muitas pessoas repetem as senhas em diferentes sites. Então, a ideia é, ao invés de ter uma senha aqui, nós teríamos um hash da senha, ok? E o hash da senha, as funções de hash, elas basicamente você consegue colocar uma entrada para ela, certo? Que vai ser, por exemplo, a senha do usuário, e ela vai fazer um cálculo e te devolver um número muito grande ali, representado aqui por vários caracteres, ok? Então, esse hash ele vai ser algo desse tipo, né? É óbvio que não vai ser exatamente assim, mas você teria vários caracteres aqui. E através do hash você não tem como saber diretamente qual senha que gerou o hash. Mas você tem como, através da senha, saber qual hash daquela senha. Então, se eu coloco lá que a senha do usuário é 123, o hash da senha vai ser sempre o mesmo, tá? E aí, para fazer a autenticação, o que a gente faz? O usuário manda o usuário dele e a senha dele, a gente pega a senha dele, tira o hash dela e verifica se bate com o hash que está no nosso banco de dados. Então, com isso, a gente evita que, se essa tabela de usuários ela foi exposta por algum motivo, não é? Por qualquer tipo de ataque, etc., que a pessoa tenha diretamente a senha do usuário. Mas aí qual é o problema que nós temos? Nós temos o problema que é justamente daqueles usuários que usam senhas muito fáceis, né? E o que acontece? Existem as Rainbow Tables, né? Que são encontradas aí pela internet. Basicamente um conjunto de hackers. Eles, geralmente quando você pega algum software que você não deveria, você não tem licença dele e tenha uma alma caridosa, né, fornecendo ele na internet, a pessoa pega aquilo lá achando que, né, está levando algum tipo de vantagem e não deveria pegar, não deveria fazer. Basicamente instala no computador dela aquele software, acha que está tudo ok, mas esse computador pode estar sendo, por exemplo, utilizado para cálculo de Rainbow Table, né, que eles mandam algumas senhas e tiram hashes diferentes dessas senhas, certo? Por diferentes algoritmos, etc. Então fica calculando isso daí para diferentes tamanhos de senha, utilizando uma quantidade enorme de computadores aí pela internet. Logo,
Se você pega uma tabela dessa, você pega o hash, isso daqui não é um hash real, tá, gente? Mas você pegaria aqui o hash e jogaria, então, lá na Rainbow Table. Se você localizar aquele hash, vai ter um campinho lá indicando qual é a senha daquele hash. Então, você também conseguiria atacar e pegar a senha dos usuários dessa forma. Então, para evitar isso, alguns algoritmos de hash, né, você pode utilizar algoritmos de hash para diferentes coisas, como, por exemplo, você pode utilizar um algoritmo de hash para verificar a integridade de algum dado. Baixei um arquivo, eu quero checar se esse arquivo está íntegro ou não. Então, você pode ter o hash do arquivo, depois que você baixou o arquivo, você calcula o hash. Esse algoritmo de hash, ele é bom que seja rápido, porque você quer que essa tarefa termine rapidamente. Mas um hash de senha, você quer que ele seja lento, para que tenha um custo computacional alto para você calcular uma grande quantidade de hashes, tá? Então, existem alguns algoritmos que vão te ajudar nisso daí. E esses algoritmos, eles também costumam trabalhar gerando um salt, que é o que a gente chama de salt. É como se aqui na tabela você tivesse um salt, e esse salt, ele é um número aleatório grande que você vai gerar, e ele vai ser diferente aqui para cada usuário. Tá? Agora, a senha, ela não é gerada mais somente pelo... o hash, aliás, não é gerado mais somente pela senha, e sim pela senha concatenada com salt. Então, se o usuário me manda a senha dele, eu concateno ela com salt e vejo se o resultado dessa concatenação é exatamente igual ao hash da senha. E aí, o que nós fizemos com isso? Nós tornamos a senha do usuário muito mais forte e é muito mais difícil, né? As Rainbow Tables não costumam ter senhas, hashes, né? Para senhas muito grandes, não é? Desde que a senha não seja óbvia, né? E óbvio, o seu salt não vai ser óbvio, né? Você vai gerar algum número aleatório muito grande ali, e aí dificilmente alguém terá calculado, então, o hash para a sua senha concatenada com o salt. A maior parte dos algoritmos eles já guardam o salt aqui no próprio hash, tá? Então você não precisa ter um campo separado para isso, tá? Existem alguns algoritmos conhecidos. Hoje em dia é utilizado ainda bastante o bcrypt e o PBKDF2, se não me engano o nome do algoritmo. Bom, então, basicamente, por isso que nós vamos ter o hash da senha aqui, e nós vamos calcular esse hash da senha utilizando, então, uma função que vai armazenar ali nesse hash da senha o salt e o hash neste mesmo campo, ok? Bom, tendo o meu model usuário, eu preciso também ter o meu banco de dados aqui. Então, vou no dbcontext aqui e vou basicamente criar o db set de usuário. Então, aqui o banco está resolvido, tá? Bom, então eu já tenho meu model usuário, meu atleta context aqui, e agora eu vou dar o comando .NET-EF database update. Agora está tudo ok. Bom, outra coisa que você poderia fazer também, você pode fazer até mesmo como exercício depois de terminar toda a videoaula de autenticação e autorização, é colocar, por exemplo, os atletas vinculados de alguma forma aos usuários. Então, cada usuário vai ter o seu conjunto de atletas, é uma possibilidade. Eu não vou fazer nessa videoaula porque eu vou fazer uma situação onde você tem diferentes tipos de usuário e esses diferentes tipos de usuário podem acessar de forma diferente aqui os atletas, ok?
Bom, então, model pronto e com o nosso context pronto, nós vamos criar a migration, então é .NET, EF, .NET EF Migrations, vou mandar adicionar e vou dar o nome de adiciona usuários. Ele vai compilar o projeto. Ok. E agora nós temos uma migration aqui, que é a migration adiciona usuários. Ok? O que essa migration já está fazendo para a gente? Criando a tabela de usuários. Né? E aí eu tenho que aplicar .NET EF Database Update. Ok. Então, esta parte está pronta. Preciso criar um DTO aqui também. Então, eu vou aproveitar esse código aqui. E aqui vai ser usuário. Então, usuário DTO, que recebe um usuário. Até o nome está tudo ok. Aí eu vou ter aqui um... Deixa eu terminar de mexer aqui embaixo, aí depois eu... nas propriedades, né? Aqui eu vou ter o nome. Fora nome eu vou ter... Aqui tem uma situação, né? Eu vou ter o e-mail somente. Porque o DTO de usuário, eu não quero trafegar com senha, né? Neste DTO de usuário, não. Então, seria o nome e o e-mail a princípio, tá? Então, eu vou ter um public usuário, get model. Neste caso aqui, eu vou ter um new usuário. E aí... Tá. Tem um erro aqui. No meu model usuário. É porque aqui é o usuário DTO, tá? Agora sim. Vou ter que dar o using aqui. Bom, então vou ter o e-mail do usuário também. Pronto. Então esse daqui é o meu DTO para usuário, ok? Eu vou aproveitar, deixa eu renomear aqui a usuário DTO. Eu vou aproveitar e vou criar um login DTO. O login DTO, a princípio, eu não preciso passar ele para o model aqui não. Eu só vou precisar ter um usuário e uma senha aqui. Então aqui vai ser o e-mail do usuário. E aqui, senha. Então o login DTO é onde eu vou receber o login de um determinado usuário, tá? Já o usuário DTO, ele é apenas se eu precisar mostrar os dados do usuário em um cadastro, etc. Tá? Bom, feito isso daqui, eu posso ter aqui também os endpoints, né? Para o usuário, eu vou fazer todo este CRUD aqui de usuários, tá?
Então, vamos colocar isso aqui. Eu vou criar aqui em endpoints uma classe, e a classe vai se chamar usuário endpoints. Então, a minha classe para endpoints dos usuários, né, ela ficou assim, ela é uma classe estática, eu posso ter um método aqui, adicionar usuário endpoints. Basicamente eu tenho um map group aqui, eu mapeei o grupo para usuários e tem as rotas aqui e cada método, ok? Todos os métodos aqui. O que eu vou fazer então? Aqui no programa, então, eu tenho aqui o adicionar atleta endpoints. Eu vou colocar aqui app.adicionar usuário endpoints. E esta primeira parte de colocar um cadastro de usuários aqui básico, né, para funcionar, ela já está ok. Mas como que eu vou identificar que um determinado usuário ele tem uma permissão diferente, né? Ele pode fazer determinada coisa no sistema? Eu posso ter um vetor ou até mesmo uma única string, aí depende do caso, tá? Geralmente seria um vetor, mas eu vou colocar aqui um public string role, que é justamente para que eu possa identificar que esse usuário, se ele é administrador, ou se ele não é um usuário administrador, por exemplo. Então eu posso colocar ele na role admin, então ele é administrador. Tá? Então todo mundo que estiver na role admin é naturalmente administrador do sistema. Bom, então eu vou ter um problema. Aqui no post async, o que acontece? Basicamente, o meu usuário, tá? Quando eu recebi aqui no DTO, o DTO ele não consegue identificar se esse usuário é ou não admin, ok? Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui o bj.role, vou colocar comum, tá? Então, este atleta específico, ele está numa role chamada comum, tá? E aí, se eu quiser adicionar um admin, eu posso ter um método post admin async, e aí sim eu coloco na role admin, tá? Só que para isso eu vou ter que mudar o mapeamento aqui
colocando aqui /admin. Então, se eu der um post para usuários /admin, neste caso, eu vou chamar o post admin async. Como eu adicionei a role, eu vou ter que adicionar a migration, né? Eu não tinha colocado isso, então está justamente adicionando o campo role, tá, na migration. Vou dar o database update. E agora vou executar a aplicação. Temos atletas e temos usuários, tá? Temos um post aqui de admin. Tentar adicionar um admin. Tirar o ID aqui. O nome vai ser admin. O e-mail vai ser admin@email.com. Mandei executar. Ok. Então eu já tenho um usuário que é admin. Só que eu preciso setar a senha desse usuário. E eu não tenho uma opção para setar essa senha, né? Então, uma coisa que eu posso colocar aqui é justamente uma opção para que eu possa atribuir uma senha para um usuário, né? Então, vamos mexer aqui na rota. Podemos criar um... Opa, eu estou no atleta endpoint, é no usuário. Usuário endpoint, eu vou querer aqui um map-patch aqui, por exemplo. Vou colocar assim, patch altera a senha async, ok? Bom, na hora de alterar a senha do meu usuário, eu vou ter que checar, né, a senha anterior e vou ter que receber a nova senha, né? Então, basicamente, eu vou ter aqui o ID do usuário / senha anterior / nova senha, tá? É uma das formas de fazer isso daqui. Então, eu tenho uma opção que o usuário pode trocar a senha dele, né? E agora vamos ter que criar aqui este método. Vou copiar esse daqui. O nome vai ser patch altera senha async, ok? Aqui, ao invés de receber o usuário, eu vou receber, deixa eu ver aqui os nomes que eu coloquei, senha anterior, que eu vou chamar de senha nova.
tá? Então, vou receber a senha anterior e a senha nova. Então, vou ter um string senha anterior e um string senha nova. Ok? Pego o usuário, checo se ele é null, e aí eu vou ter aqui, não tenho mais o DTO, né? Primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte: se a senha do usuário ela não existe, não é? Ou seja, eu posso dar um string .isNull or empty, o meu obj.hashSenha, tá? Ou seja, a primeira vez o usuário está sem senha, eu posso atribuir uma senha para ele, ok? Lógico, eu estou fazendo a alteração aqui, mas se você quiser no post do usuário ter uma opção ou mandar no DTO a senha, tá? Isso tudo é possível. Eu resolvi fazer uma outra requisição aqui só para atribuir a senha, né? Então, lá na interface você faria duas requisições no meu caso, mas se você quiser, você pode colocar isso tudo em uma apenas, até um pouco melhor, né? Mais seguro neste caso. Então, mas eu estou criando uma única opção que eu posso depois alterar a senha do usuário, tá? Então vamos lá. Eu vou checar. Se o usuário ele não tem um hash para a senha dele armazenado no sistema, então eu basicamente vou colocar que o obj.hashSenha vai receber a senha nova. Só que aí eu preciso criar o hash desta senha nova. Para criar o hash dessa senha nova, nós vamos ter que fazer uma mudança aqui, que eu quero injetar o objeto que vai fazer essa senha, que vai gerar esse hash para a gente, ok? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar Então, para isso, eu preciso aqui, né, estar com using para atleta api.models, ok? E basicamente eu vou precisar desta classe aqui, ó, tá? Que está dentro de Microsoft ASP.NET Core.identity, ok? Preciso do using para isso também. E aí eu tenho uma interface iPasswordHasher e uma classe PasswordHasher. Essa classe PasswordHasher, tá? Ela utiliza o PBKDF2, ok? Para poder gerar o hash, não é? E o que acontece? Nós temos aqui um generics, né? A gente recebe aqui o tuser, tá? Mas se você olhar aqui embaixo, ó, o tuser ele basicamente não está sendo utilizado, tá? Ó. A gente recebe por parâmetro, mas ele não está sendo utilizado, tá? Nem nas funções para gerar o hash, nem nas funções que checam o hash, tá? O hash. Então, esta interface iPasswordHasher, ela implementa aqui um tipo genérico T, que é o usuário. Por quê? Porque essas funções de hash, elas em algum momento elas vão ser superadas, você vai ter que gerar um novo hash ou mudar essa função no seu sistema. Então, basicamente, você cria uma classe aqui, um hasher aqui, que implementa essa interface e se muda aqui. Eu estou injetando com add singleton, então vou ter uma instância única dessa classe aqui, tá? Então, sempre onde se espera no meu sistema um iPasswordHasher de usuário, ele vai passar um password hasher, tá?
mas eu basicamente posso substituir essa classe depois. E o motivo da gente sempre receber o usuário nos métodos, mesmo que essa classe especificamente não esteja utilizando, é justamente para que você possa futuramente checar por algum atributo daquele usuário, por exemplo, se você precisa ou não atualizar o hash, que tipo de função que você vai utilizar e assim sucessivamente. Tá? Então, você pode tomar decisões futuras com base no usuário. Tá? Então, para utilizar isso daqui, nós vamos ter que injetar isso. Então, já adicionei aqui no programa e precisamos injetar isso neste método. Então, além do atleta dbContext, o nosso context aqui, eu vou ter que injetar também o iPasswordHash. Então, qual o nome da variável que eu coloquei aqui? Não coloquei. Vou chamar de hasher. Então, aqui eu vou ter um hasher.hashPassword. E aí, o nosso método hashPassword, ele recebe um usuário. Eu vou ter que passar aqui o BJ, que é o usuário, e a senha. Tá aí. Então, desta forma, eu já estou fazendo o hash da minha senha. Bom, e se esse usuário não tiver a senha em branco? Então, eu posso colocar um ou aqui e posso chamar o hasher.verifyHashedPassword. O que esse método aqui vai fazer? Eu vou passar para ele o meu usuário, tá aqui. Qual é a senha? O hash da senha, né, gravada, que é o bj.hashsenha, é a que está no banco, e aqui a senha que ele me forneceu, que é a senha anterior. Ok? E se isso daqui for diferente de failure, porque ele pode falhar, ele pode ter sucesso, ou ele pode ter um sucesso avisando que é necessário você fazer o hash novamente, tá? Às vezes você está numa versão antiga do hash, onde você precisa utilizar mais ciclos, então isso daí que vai acontecer, tá? Você vai ter que recalcular esse hash. Aqui, por uma questão de simplicidade, eu vou trabalhar só se falhou. Ou seja, agora minha linha ficou assim. Ó. Se eu não tiver um hash, ou se hasher.verifyHashedPassword. Então, para o meu objeto, para este hash gravado no banco e esta senha anterior, se isso daqui for diferente de falha, significa que a minha senha anterior, o hash dela é esse daqui. Então, esse usuário me forneceu a senha anterior verdadeira, certo? E aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o hash. Agora, se falhou o else aqui, o que eu posso fazer? Eu vou retornar aqui que não está autorizado, tá? Que é o HTTP Status Code 401, ou seja, a senha do usuário está incorreta, 401, falando que não está autorizado. Depois eu vou dar um update aqui no usuário, Save Changes Async, e pronto. Aqui está feito a minha troca de senha. Vamos dar um Ctrl R para recarregar. Temos o patch aqui. Então, deixa eu pegar aqui o ID do meu usuário. Está aqui. E vou
atualizar parcialmente aqui. Então vamos lá. O ID, senha anterior, que é nada. Ele está me obrigando a colocar alguma coisa aqui. Eu posso colocar qualquer coisa, porque neste caso ele não vai utilizar ela. E a nova senha, vou colocar 123 como senha deste usuário. Vou dar um execute aqui. Sucesso. Ok? Então agora eu já tenho a senha aqui para o meu usuário, né? Tem um problema, eu não coloquei e-mail no usuário. Tá aqui o motivo de não estar funcionando, eu esqueci de passar o e-mail, ó. Vou apagar esse usuário admin, que eu vou recriar ele. Então, fazendo aqui o processo de novo. Admin, e-mail. admin@email.com. Executei. Já recebi aqui o objeto conferido agora. Então agora eu vou trocar a senha para esta senha aqui, senha anterior qualquer, nova senha 123. Vou executar. Sucesso. Então isso não tem como eu conferir neste momento a senha ainda, ok? Bom, então até este momento, o que nós temos aqui é o nosso endpoint de usuário permitindo um CRUD de usuários, né? Você cadastrar e você também alterar a senha do usuário. É permitido também você cadastrar o usuário como admin. Neste caso, o meu usuário, eu não estou retornando a role aqui no DTO. A role é algo que eu, se eu quiser, eu poderia retornar também, tá? Mas esse usuário ele está como comum no meu banco. Se eu quiser cadastrar o admin como administrador, eu vou ter que vir aqui, ó, tá? Então vamos deletar esse admin. Não tenho mais o usuário. Post de usuários /admin. Agora, alterar a senha. Sucesso, tá? Agora esse usuário ele é um usuário administrador. E neste caso, ele como usuário administrador, eu vou ter mais recursos no sistema, né, com este usuário. Eu vou criar um usuário comum também, para que a gente possa utilizar no sistema. Vou chamar ele de comum, ok? Vou alterar a senha desse usuário. A senha do usuário comum vai ser 456. Tá aí. Então agora eu tenho os usuários
E na próxima aula, nós vamos trabalhar justamente com a parte de autenticação. Como que eu vou fazer para poder fazer o login desse usuário, então, no sistema, e como que eu faço para que estes usuários, né, que nós estamos cadastrando aqui, a gente possa, por exemplo, fazer que somente admin possa cadastrar admin, né? E os outros usuários podem, então, eventualmente cadastrar novos usuários, por exemplo, ou cadastrar atletas, tá? Poderíamos fazer também que somente admin podem cadastrar usuários, então isso tudo aí são opções, tá? A gente vai fazer aqui apenas um exemplo básico, né, de autenticação e autorização, mas que você vai ter então todo este código apresentando como que você pode fazer isso daí na nossa próxima aula.